No vídeo de hoje eu vou revelar pra você o verdadeiro absurdo, uma verdadeira bomba que tinha no celular do Anderson Torres. Os caras estavam planejando dar um golpe aqui no Brasil e tinha uma imagem horrorosa lá em relação ao Lula. O Anderson Torres estava com a verdadeira maldade e agora ele foi descoberto, não só ele, mas também, consequentemente, o Bolsonaro. Eu vou contar tudo isso aí pra você, mas antes de mais nada, já aproveita e já deixa um like aí. É extremamente importante a sua participação, né? Você já deixando um like, ajuda a gente demais. Bem, o Anderson Torres foi pego aí num verdadeiro esquema, tá? Ele tava achando que era o bichão mesmo, que era o cara, e agora a casa caiu. Você fala assim, pô, Cláudio, mas como assim? Não é assim, a casa não caiu pra ele. Cara, eu vou te falar, o que tinha no celular do Anderson Torres é um negócio assim, verdadeiramente de dar medo e pânico em qualquer um. Eu acredito que nenhuma pessoa decente tinha uma imagem daquela no celular. E agora foi revelado, até porque a polícia, né, foi à casa dele e pegou lá, né, ou teve acesso às imagens lá do celular dele. E era por isso, consequentemente, que a Glaze estava literalmente ensandecida, partindo pra cima. Eu falei assim, nossa, mas como é que... O que acontece, né? Que a Glaze tá tão nervosa assim? Bem, o que acontece foi o que tinha lá no celular dele. Aí se eu falar assim, pô, Cláudio, eu não sei o que tinha lá no celular dele, olha... Eu vou falar pra você, mas antes disso, se prepara, porque realmente é um negócio assim, um verdadeiro absurdo. Não dá pra acreditar que um estado, né, tenha lá, que é no caso lá, tem um secretário de segurança como, no caso, o Anderson Torres. Aquele cara é um secretário de segurança, essa que é a realidade. Porque depois que eu mostrar a matéria aqui que tá no Brasil 247, você vai ficar horrorizado. Você vai falar assim, pô, Cláudio, mas como é que pode? Como pode ter uma situação desse tipo assim? Um cara, né, que é secretário de segurança, planejar um negócio desse contra Lula. Cara, o Anderson Torres foi lá para os Estados Unidos, você sabe, né, dizendo que o celular, aí chegou lá e disse, meu celular eu perdi, né, não tá comigo aí, os caras falaram, ah é? Como é, amigo? O celular não tá mais com você, mas tá tudo bem. Aí o Anderson Torres criava lá uns pássaros, né? E de certo modo inadequado criar aquilo lá. Criar pássaros em casa sem autorização. E aí, eu acho que é por isso que os caras falaram que o apelido dele era Piu Piu. Mas de Piu Piu não tem nada. Se você souber o que tem no celular dele, você vai ficar de queixo caído. Aí o pessoal começou a investigar, conseguiram uma autorização pra ir, eu acho que até a casa dele. E chegando lá, eles tiveram acesso aos equipamentos eletrônicos dele. E aí, né, consequentemente, todos os processos estavam na nuvem. E chegando lá, os caras encontraram acusações, né? Eles tramando contra o Alexandre de Moraes, contra o Supremo Tribunal Federal e também tramando contra o Lula. Aí você vai falar assim, mas... qual era a foto que estava falando em relação ao Lula? Bem, vamos lá, a matéria aqui que você vai falar assim, ah não, Cláudio, eu não acredito, tá? Deixa um like aí porque é importante demais a sua participação. Matéria do Brasil 247, tá? Celular do Anderson Torres tem imagem de, né, aqui tá dizendo aqui, e ataques ao ministro Alexandre de Moraes. Você vai falar assim, nossa, Cláudio, mas que loucura, E o pior, né, parece que o cara agiu de maneira covarde, você vai saber, tá? O aparelho celular do ex-ministro da segurança, ou ex-ministro, não dá pra isso aqui não pode ter sido um ministro de justiça. Isso aqui não pode ter sido ministro de justiça, não tem condições, não tem condições. O aparelho celular do ex-ministro da justiça, né, e segurança pública, Anderson Torres, esse cara não pode ter sido ministro da justiça e segurança do Brasil, meu Deus do céu. É uma nódoa na página da história do Brasil. Tem elementos que podem embasar a sua condenação por participação na trama golpista. Ou seja, Anderson Torres foi pego, tá? Segundo o jornal, segundo informa o jornalista Paulo Capelli do Metrópolis, um dos achados mais alarmantes foi uma imagem datada de dezembro do ano anterior, de 2022, que insinuava do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Você é um golpista, viu? Você é um golpista da pior qualidade, viu, Anderson Torres? Tá? 25, 30 anos de jaula pra você é pouco. Aí você imagina o que vai vir pela frente. Se os golpistas menores pegaram 17, 14, 17 anos, você imagina o que ainda vai vir pra você, tá? Essa que é a realidade. Então tá aqui a situação extremamente complicada. Gente, não tem nem condições de dar sequência nisso daqui, né? Mas infelizmente eu vou ter que passar essa informação pra você, que aí você já fica alertado e sabendo com quem a gente tava lidando no Brasil. Esse cara não pode ter sido ministro de segurança do Brasil por 3 anos, não. É por isso que a situação tava desse jeito pra pior. Um dos achados mais alarmantes foi a imagem do Lula, você já sabe, né? Segundo ele, que insinuando que o Lula ia de arrasta pra cima e seus apoiadores durante a cerimônia de posse presidencial. Isso aqui é
é um doente, né? Não é doente não, porque senão vão dizer que ele tem que permanecer solto. Essa que é a realidade. Mas vamos lá. Um dos achados mais alarmantes foi uma imagem do Lula de arrasta para cima lá na presidência. Além disso, o dispositivo guardava material convocando para a concentração de golpe nos quartéis com o propósito de exigir intervenção federal. Uma expressão também apareceu em diálogos aí de familiares de Mauro Cid. Tá? Intervenção federal. Intervenção federal. Aqui não é país, não. Aqui é o quê? Tá? Isso aqui é o quê? Pra tá, né, com bagunça todo dia? O celular de Anderson Torres também abrigava acusações infundadas de fraudes eleitorais, críticas ao Supremo Tribunal Federal, com o objetivo, em especial, do ministro Alexandre de Moraes. Aí os caras falam assim, mas não, o Alexandre de Moraes não pode ficar imbuído de forte perturbação, porque ele é um juiz. Aí o Alexandre de Moraes, né, consequentemente, todo mundo já sabendo o que os caras queriam fazer com uma parte das autoridades brasileiras aí eleitas, né, naturalmente. Tem mais, tá? Aí o cara não quer que o Alexandre de Moraes fique nervoso, não, fique leve como, né, como um passarinho. Não pode ficar leve como um passarinho, porque o Anderson Torres parece que gosta de passarinho. Essa aqui é a realidade. Aí, voltando aqui pra mim não me perder, né, nesse lamaçal, que é essa história cabeluda, essa história absurda, tá? Aí o celular do Anderson Torres abrigava informações infundadas sobre fraude, com foco no ministro Alexandre de Moraes e alegações de que este último, no caso aí o Alexandre de Moraes, teria adquirido casas, né? Diz que o ministro Alexandre, vamos dar 5 dias pra ele explicar como é que adquiriu aí essas casas, né? Com esse salário dele de 39 conto. Aí, pra perguntar pra Bolsonaro, você não teve coragem, né, covarde? Porque você é um covarde, tá? Aí, voltando aqui, né, gente, ó, sinceramente, não tem assim, enfim, tá aqui a matéria, né? Aí tem uma imagem lá, né? A análise revelou a imagem sugestiva, intitulada A Rampa, com data no dia 3 de dezembro de 2022, onde que tinha que voltar pra cadeia hoje, né? Essa aqui é a realidade. Mas vamos lá. Onde a imagem se alegava que os corruptos comunistas, que supostamente fraudaram as eleições, subiriam a rampa em Brasília constituída pelo povo brasileiro, terminando em uma aqui, ou seja, né? Como diz o caso do outro lá, as ideias do cara. Parece que tá meio perturbado, né? Ou é falta de caráter? Eu acho que, falta de caráter dá pra ficar nesse meio termo aqui. As ideias do outro, né? Diz que o Lula iria subir a rampa, e aí subindo a rampa ia ser, de certo modo, de arrasta pra cima. Como pode, né? Como pode? Não tem nem condições. Um cara desse não tem nem como nem você conversar com ele. Não tem condições, gente. Sério mesmo. É uma das coisas assim mais absurdas que eu já vi. Não tem condições de jeito nenhum. É uma das coisas assim mais absurdas. Dizendo que vamos dar 5 dias pro ministro Alexandre de Moraes, né? Explicar mais aí sobre essa situação. Vamos dar mais 5 dias. Vamos dar 5 dias pra ele aí. Explica um pouco mais sobre essas casas. Questionando o Bolsonaro, você não teve coragem, né? Enfim. No dispositivo do Anderson Torres havia uma legenda e uma foto do ministro Alexandre de Moraes questionando a origem, né? Supostamente, né? Dos recursos utilizados aí, supostamente para adquirir imóveis, tá? E tá aqui os caras, né? O plano do Bolsonaro indo praticamente... Acabou. Tá? Ou seja, né, o Anderson Torres tá numa situação extremamente complicada. Por isso que ele perdeu o celular. Não, perdi meu celular. Não tá comigo. E coisa e tal. Aí o cara vai e esquece. Também não tem muito conhecimento. Esquece que é salvo aí todos os arquivos que você salva no smartphone, no celular de modo geral. Consequentemente, ele vai lá pra nuvem, aí fica duplicado, tanto no seu celular, às vezes na lixeira, ou às vezes lá na nuvem, né? Que é um armazenamento que os caras fazem lá, né, na internet. E aí eu acho que ele deve ter, talvez apagado alguns, outros não, e ficou tudo salvo lá. Aí imagina na hora, pensa você no seguinte aí, quando os caras falaram assim, ô Anderson Torres... Os caras falaram assim pra ele, assim, ô Anderson Torres... Eu tenho duas notícias péssimas pra poder te dar. Aí ele deve ter falado assim, não, mas não, geralmente é uma boa e uma ruim. Aí os caras falaram assim, não, nesse caso aqui
são duas notícias péssimas para poder te dar. Ele falou assim: qual é que fui ministro da segurança, da insegurança, né? Isso fala pra mim que eu vou resolver. Ele fala: não vai ter como você resolver. Sabe por quê? Porque é o seguinte, primeiro que os caras conseguiram acesso lá por conta daquele negócio de criação de passarinhos ilegais que você tinha lá. O pessoal acabou conseguindo uma autorização para, né, consequentemente, invadir lá ou adentrar a sua casa. Tá, mas qual é o problema? O problema é que eles invadiram e acessaram os dispositivos eletrônicos que você tinha lá. Tá, mas e daí? Eu apaguei tudo. Aí os caras falaram para ele assim, ó, o problema é que você talvez tenha apagado tudo, só que geralmente esses dispositivos eles fazem um backup semanal, diariamente ou até mesmo mensalmente, mas no seu caso eu acho que estava salvo lá diariamente e todos aqueles planos golpistas que você estava supostamente participando estavam lá. Ah, mas eu não acredito, sim. Aí os caras falaram assim pra ele assim, ó, tudo bem, você não quer acreditar, mas ó, olha pra cá, olha pra mim, eu sei que a notícia, os caras devem ter falado pra ele, eu sei que a notícia é ruim pra você, mas você sabia que o ministro Alexandre, né, nas aventuras de vocês aí, teria adquirido imóveis irregulares? Sim, tava lá então, a gente sabe disso também. E você falou também sobre a questão do salário dele e tal, de 39 mil. Eu falei isso aí então. Pois é, tá tudo lá desenhado. E o pior de tudo isso é que o pessoal provavelmente já colocou isso, né, pra você ser condenado lá no STF. Mas não é possível, sim. E o pior, você tava com um plano golpista, supostamente, ô Anderson Torres, né, sobre o Lula subir a rampa e mais as pessoas que estavam ao lado dele subir a rampa pra ir de arrasta pra cima. Como você sabe disso? Pois é, tá lá tudo lá no dispositivo. E agora o pessoal vai, né, essas são não era duas, aí o cara deve ter falado pra ele assim, ó, escuta, eu falei uma notícia ruim, duas? Não, são péssimas, são todas. E provavelmente você vai ser condenado a uns 25 anos de jaula, vai perder aí o salário que você tinha lá do estado e provavelmente a casa vai cair literalmente para você. E não só você. O problema de tudo isso, aí o Anderson Torres deve ter falado assim nesse exato momento, né? Conversando lá com eles lá. Mas não pode piorar, eu vou ficar perder todos os meus benefícios e vou ficar preso aí durante uns 20, 25 anos daí para mais, se não pegar 30. Não vai poder piorar. Os caras falaram assim, ó, bem, o problema de tudo isso é que se tinha supostamente tudo isso lá com um plano de golpe de estado, intervenção e coisa e tal, e fazer bagunça no Brasil, é que você não era o principal beneficiário. Mas e aí, então quem era? Então, aí os caras vão falar assim pra ele assim, ó, é isso que nós vamos querer saber de você. Você vai poder colaborar ou não? E no caso dele, eu acho que, né, não há colaboração que pague um negócio desse. Ou seja, independente dele falar ou não, acho que não vai mudar muito. E o pior de tudo isso, a casa caiu literalmente pra ele. Já parou pra pensar? O cara fazer um negócio desse tão horroroso, isso é coisa de gente sem caráter. O fato da gente não gostar do Bolsonaro, não queremos, né, que nada aconteça desse nível contra ele, tá? Então, assim, isso aí é coisa de gente sem caráter, sem noção, coisa de gente vagabundo, desculpa a expressão, né, da pior qualidade, chula, tá? O fato de não gostar de uma pessoa não dá o direito de fazer isso. O cara tava literalmente, né, fora do compasso. Parece que o relógio dele tava andando ou a mais ou a menos, mas no comum ele não tava. E é um verdadeiro absurdo. Eu lamento por ter pessoas que apoiam ainda esse tipo de coisa e ainda, consequentemente, compactuam com esse tipo de situação. Agora, o Anderson Torres, né, vai servir de certo modo, como eu já disse aqui, numa própria matéria do Direito Penal, que é sensacional, ele vai ser, de certo modo, corrigido e, consequentemente, vai ser um aviso para os outros, né, que estão aí fora. Isso, consequentemente, acaba metendo um medo em quem? No Bolsonaro, que está em sérios apuros, principalmente depois dessa situação aí do celular do Anderson Torres. Olha, gente, eu vou dizer para você, eu acho que a casa vai cair para muita gente. Até porque, né, depois que tem acesso a conduta ou as provas desse nível, você imagina, né, quem é que está acima do Anderson Torres aí, quem era o principal beneficiário, ou seja, esse cara está numa situação extremamente delicada e em pânico e em crise, tá? Com medo agora, porque já sabe que dependendo de como for, nunca mais vai sair da cadeia, a menos que, né, existe uma única possibilidade, talvez de sair conforme algum tempo, talvez, né,
Daqui um determinado tempo eu falo pra vocês num próximo vídeo. Aqui quem fala é o Cláudio Pereira, a casa dos golpistas caindo aí. Muitíssimo obrigado. Deixa um like, deixa um comentário. O que você acha disso? Você acha que o Anderson Torres vai escapar de tudo isso? E o chefe dele? Será que o chefe dele vai sair ileso dessa situação? O chefe dele tá preocupado agora, hein? Porque dependendo de como for, né? O Silvinei Vasquez já caiu. O Anderson Torres foi pego agora. O outro lá, o Cid, também foi pego. Quem será o próximo a ser pego? Vamos lá, deixa o comentário aí, façam os seus comentários aí e me diz quem será o próximo a ser pego.